câncer? Já se sabe que o câncer tem uma primeira origem genética. Então, nós temos aí no nosso código genético, passando de gerações para gerações, a probabilidade de ter câncer. Segundo, uma outra causa está muito relacionada ao nosso estilo de vida. Ou seja, a forma como nós nos alimentamos, a forma como nós interagimos com o ambiente e a forma como a gente se exercita o nosso corpo, né? E daí a gente já tem uma tríade para a gente trabalhar dentro dos processos terapêuticos preventivos, né? Atuar em uma alimentação saudável, em atividades físicas diárias, né? E na qualidade dos seus pensamentos, né? Tendo isso como prerrogativa, observou-se que a maioria das pessoas que desenvolviam o câncer, elas tinham uma característica. Elas eram mais tímidas, elas eram mais introvertidas e elas tinham também uma tendência a ficar tristes com mais frequência, né? Ou seja, processos depressivos, de angústia, de tristezas constantes. O que nos alerta que talvez a gente tenha aí a maioria das causas dos processos iniciais, né, de um câncer seja, de fato, processos emocionais. Ou seja, você quando se entristece sobre a vida, quando você se sente pouco útil, quando você perde a sua esperança, automaticamente se instaura em você uma característica muito curiosa. A tua mente começa a te preparar para a morte, né? Eu vi uma frase uma vez de um médico em uma palestra que ele dizia o seguinte: ou você morre de morte natural ou de câncer. Eu fiquei até pensando sobre isso, eu achei muito curioso, né? Ou de morte acidental ou de câncer, né? Porque a maioria das nossas doenças, elas acabam evoluindo para o câncer. Ou você morre de forma acidental, né? Ou de câncer. Ou seja, quando você vai caminhando ali para o final da sua trajetória, há uma tendência a você o teu corpo se preparando para essa morte. Agora, quando você começa a projetar muito o pensamento de morte, o câncer começa a acontecer, a ter uma incidência maior nessas pessoas. Isso chamou a atenção dos pesquisadores. Por quê? Algumas pessoas começam a dizer assim: minha vida já não vale mais a pena, eu acho que eu já criei meus filhos, já fiz o que eu tinha que fazer, já estou preparado para ir embora. Para essas pessoas, o câncer começou a acontecer de uma forma mais violenta, mais rápida, né? E um outro fator é que algumas pessoas, depois que elas recebem o diagnóstico, parece que o câncer acelera muito rápido. É como se fosse um tiro ali, um potencializador diagnóstico, né? Enquanto que outras pessoas, quando recebem o diagnóstico, elas se fortalecem, lutam e conseguem vencer o câncer. E aquelas pessoas que têm um pensamento mais positivo sobre a vida, o câncer fica simplesmente em remissão.